Então, aqui Martim Afonso de Souza era militar português. Ele foi o responsável dessa expedição de 1532, a mando do rei de Portugal da época, chamava João III. A expedição dele veio para dominar a costa brasileira, já que espanhóis estavam por aí, franceses também. Então vieram em 4 naus, que pararam ali onde nós filmamos, e a metade dessas naus eram militares, altamente armados. Sabiam que aqui ia ter encrenca, como teve, né? E veio nessa expedição o Brás Cubas junto com ele para produzir fruta na costa brasileira, onde desembarcaram aqui. Primeiro carro de boi, primeiras mudas de videira, cana-de-açúcar, citros, e caqui e etc. Quer dizer, alimento e cereais, né? Gado, desceu também cabras e galinha, para começar a fazer um povoado na costa brasileira, que o Brasil estava meio abandonado naquela época. Então aqui é a casa que nós vamos mostrar fatos históricos ligados a Martim Afonso de Souza. É isso aí. Muito bacana, né? Olha aqui, ó, que podia filmar, olha essa placa interessante. São essas pedras que mostraram para nós, que eles vão falar, né? Antiguíssima, antes de 1532, antes. Era uma casa que tinha aqui. E aqui tem uma identificação e um subsolo que eles vão explicar para nós, que também fazia parte de uma casa. E era um forte, então um tipo de um forte de avistamento, né? Já já o pessoal vai dar mais informações para nós. Aqui é o vestígio, essa pedra diz que são originais dos anos 1500, 1510, mais ou menos. E ela continua até o subsolo ali, que é o que vão nos explicar, né? Então daqui a pouquinho a gente continua. Concha que eles usavam naquela Os índios da época. Os índios da época. Aquele pedaço de concha, pedaço de peixe. Então eles iam construindo, então eles usavam também para enterrar, se eu não me engano, né, Marilis? É? Isso. Pode falar. Por favor, vem cá, vem cá. Se identifica, por favor. Fica Desculpa, com o microfone, eu tá? seguro para você se você quiser. Quer que eu segure? Tudo bem, Não? pode segurar. Pode. Eu me chamo Marilisa, também sou estagiária de turismo, assim como o Rodrigo. O que ele falou, foi encontrado vestígios de restos de sambaquis. Sambaquis veio antes dos índios. Se vocês não ouviram falar, são os povos indígenas. Então, eles vieram antes dos índios, né? Sim. Desculpe interromper, mas quem vai fazer a monitoria para vocês é o Murilo. Ele já nos atendeu, porque ele tá aqui bom? começou de manhã, aí já continua e o historiador Marcos Vargas chega na sequência, tá bom? Ok, ok. Tem algum problema? Obrigado, imagina, é que a gente agradece. Vou passando Vamos lá. pro Murilo, então. Vamos então andar um pouquinho mais para frente, para todo mundo se acomodar. Então, só palavra. E aí, vem cá, para cá, ó. Aqui depois, Carlos, você está desse lado, a filmagem aqui tem as conchas. Quando escavaram um prédio aí do lado, descobriram isso aqui, é o que ele vai contar agora, ó. Tá pegando aqui? Dá para pegar? Dá? Então é isso aí. Por gentileza. Mas por onde eu Você começo? segura o microfone? Seguro. Então, começa bem do início, como que isso foi descoberto, onde nós estamos, que cidade nós estamos, e como isso foi descoberto meio sem querer. Aí você dá o teu andamento. Tá, ok. Bom dia a todos. Meu nome é Murilo, eu sou estagiário aqui da Casa Martim Afonso, no município de São Vicente, São Paulo. Acho que todo mundo já conhece, né? Nós estamos atualmente no sítio do Bacharel, feito um sítio em homenagem ao Bacharel de Cananéia, que é um personagem importante para a Vila de São Vicente. Esse sítio foi evidenciado por volta de 2009 e 2010, numa escavação feita pelo Manuel Gonzalez, que é um arqueólogo importante aqui da região, e pelo nosso diretor, o senhor Marcos Braga, que é também o diretor da cultura aqui em São Vicente. Nesse sítio vocês podem ver que é uma continuação de uma parede de pedra do século XVI encontrada alguns anos antes, que é no outro pedaço lá da frente. Essa parede de pedra ela se estende por aproximadamente 25 metros de comprimento, por essa parte subterrânea, e nela também foi encontrado, por acaso, ao lado, um pequeno sítio de sambaqui, que é uma evidência de uma presença indígena muito anterior à presença tanto portuguesa quanto à presença tupi-guarani aqui na região. O que seria isso, na verdade, o sambaqui? Então, o sambaqui é uma palavra, para começar pela palavra, ela é uma palavra de origem tupi, que quer dizer monte de conchas, tá? E ele, a princípio, seria realmente isso, um monte de conchas, né? Várias camadas de depósito de conchas e ossos de animais marinhos ou pequenos mamíferos, que foram depositados por esses antigos índios chamados de homem do sambaqui. Tá? O termo dá o nome à palavra. Eles depositavam esses materiais muito provavelmente por uma questão religiosa, não era um simples lixo, como muitas pessoas pensam, porque no sambaqui também nós encontramos ossos humanos.
né? Então acreditamos que tinha um valor ritualístico para essas pessoas. E por que a gente encontra esse sambaqui ao lado da parede, né? Os portugueses, quando eles chegam, eles vão tentar, no caso os portugueses degredados, né? Eles vão tentar formar uma vila, um pequeno povoado com o que eles têm em mão. Então, como vocês podem ver na parede, ela é uma parede de pedras, bem rudimentares, com pedras grandes, preenchidas com pedras pequenas. E o que preenche por completo essa parede são essa pequena argamassa, que é chamada de argamassa de construção, né? E essa argamassa, que teria a função de cimento para nós da época de hoje, ela em sua composição tem areia, argila, que é comum em todas elas, mas também o óleo de baleia, ou óleo de peixe, e também o sambaqui. Então vocês podem perceber, chegando mais próximos, né, que tem pequenas partes brancas, que seria a parte do calcário dessa argamassa, que faz parte dessa mistura de ossos e conchas que preserva a estrutura da parede até os dias de hoje. Tá bom? Mais alguma coisa? Vamos lá, nós estávamos comentando que essa construção foi descoberta recentemente, como você falou. Já tem uns 10 anos. 10 anos, é recente. E a pedras, o muro que está aqui, que é parte da casa antiga, é em torno de 1510. 1510, 1520, como dizer, foi então, evidenciado por uma datação. Bem antes da expedição de Martim Afonso. De Martim Afonso de Souza. Então, exatamente. Pode ser considerado, talvez, a construção mais antiga do Brasil? De alvenaria, sim. De alvenaria, sim. Sim, exatamente. Isso já é confirmado. A partir de interpretações de registros. De registros. Isso. Mas essa frase é real. Sim, sim. Então. Murilo, mas me diz uma coisa. Essa parede, ela teria sido construída por quem? Pelos portugueses, espanhóis? Portugueses degredados. Degredados. Isso. A população que já vinha para o Brasil, desde a expedição de Américo Vespuccio, desde 1505, que já vinha despejando esses degredados ao longo da costa. Os degredados... Ou seja, os degredados que você fala, português claro, gente largada aqui. Gente largada, ou que naufragou. Ou que naufragou, ou fizeram o barco afundar e mandou o cara se virar. Exatamente. Gente não desejada. Exatamente. É isso aí. Né? Persona não grata. Pessoa não grata, vai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele dragão que tinha ali, o que significava ele, aquilo ali? Dragão? Era um dali do lado. Na praça. Na praça. O dragão, um dragão azul? Era preto. Era preto. Muito bonito. Que tinha, né? Não tem mais. Não tem mais. Então era... Eu não sou de São Vicente, sou de Cubatão, mas de acordo com uma crença regional, né? É uma questão de uma entidade protetora, né? Não estou lembrado agora se é indígena ou se é alguma coisa espírita, etc. Mas é uma entidade protetora que é cultuada aqui nessa região. E foi tirado por algum motivo? Foi retirado porque ela estava depredada. Aí eles vão retirar para colocar uma nova no local. Eles estão... A nova gestão de governo está restaurando toda a parte de história da cidade. Legal. Oi? Vamos continuar então? Então, aí você estava dizendo... Aqui, Carlos, não sei se você conseguiu filmar, que você está com a luz. Aquelas conchas, não sei se o pessoal que está assistindo, dá para ver. Aquelas conchas brancas é coisa da época, de 500 anos atrás ou muito mais. Falou, elas mais são de 1000 anos, então, o Homem do Sambaqui, né? Ele é um grupo étnico humano que já é presente na costa há muito tempo. Muito tempo. Então, quando o Tupi desce do Planalto para começar a ocupar o litoral, o Homem do Sambaqui já está extinto. Então nós acreditamos que ele seja pré-histórico. Então ele teria entre 2.000 a 3.000 anos ou até mais. Gente rude, pré-histórico mesmo. Exatamente. É isso. Está bem claro agora, entendi. Ou seja, o Brasil não foi descoberto, já tinha gente aqui. Já. O planeta todo. O Homem do Sambaqui pode ser considerado o primeiro brasileiro. Isso. Assim. Então, voltando às origens, você está dando uma frase que em história por aí não se fala. Do Sambaqui. Não se fala. Então, é mais um levantamento de dados que é bom o pessoal pesquisar e tentar entender o que é. Real. Exatamente. Muito bacana. Posso fazer um... Aqui já falei da parede. Quem mandou você falar? Se apresenta. Tá. Alô? Se apresenta, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Braga, sou historiador, sou diretor de equipamentos culturais, estou aqui na casa há 13 anos. Obrigado aqui pela visita. Acho que agradecemos. Tá? Estou aqui num sítio arqueológico muito importante a nível nacional, que é o sítio aqui chamado Sítio do Bacharel, né, por causa do Bacharel de Cananéia, que é esse que comandava esse grupo de degredados que chega provavelmente no Brasil em 1502, deixado lá em Cananéia. E a gente tem relatos que a partir de 1520, ou talvez até um pouco antes, já havia uma povoação comandada por ele aqui, né, seu genro, né, o Gonçalo da Costa,
E, então, toda uma história rica em torno dessa parede e que a gente trabalha muito a questão da arqueologia, né? Que, como nosso querido Murilo, aqui estagiário, já falou, quando foi estendida, a casa dele já falou que ela foi salva por causa disso, né? E quando se estendeu a pesquisa arqueológica, além da questão da parede histórica do século XVI, aparece o sambaquis, aparece questões indígenas, ou seja, vestígios de ocupação tupi de 800 anos atrás. Então, esse é o nosso trabalho, ou seja, na verdade, essa escavação, houve uma datação em 1997, aí ficou praticamente, a casa inaugurada em 2000, a parte arqueológica ficou parada provavelmente por 9 anos, em 2009 nós voltamos, e aí se abriu o sítio para essa pesquisa, e infelizmente ficou só 1 ano e meio, a nossa ideia é retornar. Porque é o seguinte, a casa de pedra mesmo, que vocês vão ver, já vão ver depois lá dentro, né? É daqui para lá. Nós vimos uma foto. Então vocês estariam aqui do lado... Rua, não é? Não, aqui... É um corredor, né? Não, na verdade aqui não, aqui é um estacionamento hoje do outro lado. Isso. Aí já passaram lá dentro? Eu de manhã... Então tá certo. Então essa realmente é o nosso trabalho que a gente espera aí avançar para o outro lado e desenvolver realmente muito mais coisa, tá? É que a gente refaz a história da uva do Brasil, onde tudo começou em 1532, na expedição de Martim Afonso de Souza, com Brás Cubas, que era viticultor português, quando pararam aqui as naus em 1532. Então aqui tem uma história tirada da ata que está no convento do Carmo, em Santos, das Freiras, a ata do desembarque de Brás Cubas, e do Martim Afonso de Souza, logicamente, do Almirante. Claro. Esse histórico do primeiro carro de boi que veio nessa expedição de 32. Mudas de videira, cana-de-açúcar, trazida pelo Brás Cubas, que era produtor de fruta em Portugal, citros, laranja e marmelo, e animais caseiros para colonizar o Brasil. Aqui tem uma história que nós fizemos um resumo bem interessante, onde começou tudo aqui, onde hoje é a Biquinha, onde parou as naus aqui em São Vicente. Nosso trabalho, que nós mexemos com fruta particular, é resgatar que São Vicente é o berço da agricultura brasileira e Brás Cubas é o patrono da agricultura brasileira. E pouco se comenta. Legal, vamos, é preciso dar uma olhada, uma pesquisada. A gente sabe, a gente lê bastante coisa, a gente sabe principalmente da questão da expedição de Martim Afonso, mas principalmente da capitania que depois deixaram para Martim Afonso, e o contato principalmente entre a Ana Pimentel, que era responsável lá de Portugal, né, e mandou realmente muita coisa, depois o próprio Brás Cubas desenvolveu aqui na Baixada. Sim, foi responsável. Obrigado, a gente vai ler com bastante carinho. Acho que só vai aproveitar. Tá, obrigado pela visita e pelo acolhimento. Obrigado. Deixa eu passar para lá. Não, deixa o secretário falar. Só... Pois não. Oi? Eu seguro o microfone. Tá. Eu seguro. Bom, deixa o pessoal entrar. Vocês estão aqui na parte de dentro da casa, na verdade, o que restou da casa do Rafael Tobias de Aguiar. Obviamente, ela foi muito modificada. Quando ela foi feito esse projeto de recuperação no final da 1997, 98, havia restado só uma espécie de um vão central. Tá? Então, é nosso espaço de exposições. Obviamente, isso aqui deveria ser dividido. O piso, apesar de ser do mesmo jeito, é um piso novo. O que você tem de original, a abertura das janelas e portas, o pé direito da questão da parede, etc. Mas a casa, como eu falei para vocês, ela acabou sendo preservada por causa da parede histórica. Então, essa exposição, que chama Casa de Pedra com uma torre e a primeira fortaleza do Brasil, fala a questão da casa, fala realmente da história da Casa de Pedra, tirada de relatos, etc. Esse aqui é um quadro. Esses quadros todos são pintados por artistas atuais, uma interpretação do que seria em cima de documentos, em cima de relatos. Então aqui estaria os degredados, provavelmente eles não usavam essas roupinhas de bandeirantes, mas tudo bem. Os índios construindo a Casa de Pedra. Seria aquela casa de pedra lá do fundo, que iria de onde eu falei, de lá para trás. Tá? Então está aqui, isso deve ter ocorrido entre 1515 e 1520, mais ou menos, é o que nós achamos. Bom, a história dessa casa de pedra, ela vai surgir de um relato, que aparece em 1530. E esse relato é importante, que ele fala o seguinte:
dentro do porto, é do Alonso de Santa Cruz, da armada do Sebastião Cabot. Ele fala o seguinte... Espanhol, né? Isso. Dentro do porto de São Vicente é duas ilhas grandes habitadas de índios. Na mais ocidental tem os portugueses um povoado chamado São Vicente, de 10 a 12 casas, uma feita de pedra com seus telhados e uma torre para se defender dos índios em tempos de necessidades. Estão providos de galinhas e porcos da Espanha e muita abundância em hortaliça. Tá? Então, já havia, nessa anterior a Martim Afonso, essa questão... Espanhóis, então, aqui. Isso. Na verdade, esses degredados juntos com os espanhóis. E aqui você tem mais ou menos como a gente acha que era a Casa de Pedra. Né? Então, essa parede aqui seria aquela que você estava olhando lá. E o texto, tem os portugueses, um povoado de 10 ou 12 casas, uma feita de pedra, com seus telhados e uma torre. Aqui a Praia do Gonzaguinha, aqui a Biquinha, sempre a São Vicente existe por causa da Biquinha, a Ilha Pochá, o Morro do Vuturá e para lá em Santos. Então, essa povoação existiu antes de Martim Afonso. E Martim Afonso vai vir para quê? Porque começa a chegar, antes mesmo da chegada de Martim Afonso, lá na Europa, navios carregados de pau-brasil, de pele de onça, de papagaio. Então, chega um certo momento que Portugal resolve retomar a posse porque ele descobre em 1500, mas fica 30 anos abandonado, que é chamado as décadas esquecidas. A partir de 1530 começa esse retorno. E aí, por quê? Só para vocês darem uma ideia. Então, vou ler também, que é rapidinho, mas eu acho importante ler. 5 anos antes de Martim Afonso. Daqui fomos tomar refresco em São Vicente. Refresco, né? Aqui vive um bacharel e seus genros. Quer dizer que o bacharel já tinha filhas com as índias, casados com outros degredados. Aqui tivemos até janeiro de 27. Aqui tomamos muito refresco de carne fresca e das coisas da terra para a provisão de nossa nave. Água, lenha e tudo que tínhamos necessidade. Comprei de um genro desse bacharel um bergantim, que era um barco de menor porte. Então o cara tinha bergantim. Então ele já tinha um estaleiro, que muito serviço e mais. O próprio genro combinou como língua, intérprete de língua indígena. E fizeram comigo uma carta de fretamento para que trouxesse para a Espanha, com a Nau Grande, 800 escravos. Escravos índios. Então eles mandavam escravos índios para a Espanha, para a Europa. Né? Diogo Garcia de Morgan, 27. Essa situação vai acabar aqui a Casa de Pedra, com a expulsão do bacharel dessa região. Ele vai ter que voltar para Cananéia. E aí vai aparecer o Martim Afonso de Souza. Tá? Martim Afonso de Souza, a gente tem essa figura dele de barba, bonitão, assim tal, porque é o seguinte, provavelmente ele nasce em 1500, ou seja, então quando ele vem para cá ele tem 31 anos mais ou menos, 30 anos de idade. E ele, depois daqui, ele foi ser governador-geral das Índias. E quando ele foi governador-geral das Índias, ele mandou pintar um quadro dele que está no Palácio dos Governadores. Então, essa figura é próxima da realidade do que era ele, etc. Ele era militar, ele era militar, ele era de família rica, nobre. Tá? Aqui está o brasão da família dele. Tá? O brasão da família. Tá? E isso o senhor sabe de onde foi tirado esse brasão? Coisa ligada a Portugal ou alguma coisa que já tinha aqui em São Vicente? Não, ligada a Portugal. Ligada a Portugal. A família dele é ligada a Portugal. O dragão rampante, a questão das torres, etc., é ligada a Portugal. Ele era primo, ele era muito amigo pessoal de Dom João III, de família extremamente nobre, e vem para cá, meio forçado, mas vem porque o rei mandou e ele acabou vindo. E ele veio para cá com a maior esquadra depois da de Cabral. Cabral veio com 13. Ele veio com 5. E 400 pessoas, mais ou menos. Mais ou menos 400. Isso, né? 2 naus, barcos maiores, de carga e de tropa. 2 caravelas, barcos mais rápidos, e um galeão, que era um barco de guerra. Eles falavam que esses barcos, eles tinham o tamanho deles de 150 tonéis. Isso é um tonel. Então, eles marcavam mais ou menos como era o tamanho dele, através da questão de você poder colocar no tonel. Aqui mostra a parede da casa do Rafael Tobias de Aguiar. Então, essa é original. Foi deixada na verdade, toda essa casa é com essa parede. A parede toda essa é igual. Deixamos essa janela para você demonstração. ver como é que ela era. Bom, perfeito, legal. E aqui, aí o Martim Afonso vai fundar a primeira vila oficial do Brasil. Então, aquela povoação vai se transformar nisso. Como é que se transforma uma povoação numa vila? Com os poderes estabelecidos. Primeiro poder religioso. A primeira igreja do Brasil foi construída em São Vicente, Nossa Senhora da Assunção. Não é a que está ali, depois a gente vai se entender.
tá? A primeira casa de Câmara e Cadeia, onde foi eleita a primeira Câmara das Américas, em 22 de agosto de 32, tá? E o Pelourinho, que é o marco de posse, tá? E ali a Casa de Pedra, ali no fundo. Bom, essa povoação, já vila, tem algumas coisas que não são muito reais. A primeira, mulheres europeias. Não veio mulheres europeias na expedição de Martim Afonso. Era uma expedição bélica, tá? Não tinha mulheres. As mulheres que tinha aqui ou eram mestiças ou eram índias, tá? Martim Afonso fundou em 32, ele vai embora em 33. 10 anos depois da fundação da vila, a vila vai ser destruída pelo mar, tá? Uma grande ressaca, tá? Ocorreu isso. O pessoal chama de maremoto, chama... 10 anos depois. 10 anos depois. Era um dia mais ou menos parecido como hoje. Não sei se não, hoje não vai acontecer nada. Não, nós estamos aqui, não acontece. Aqui não acontece. Não Você sabe acontece. nadar também, não tem problema. Tem problema. E a gente sabe disso porque um documento para tirar do mar, foi feito um documento em 1542 para tirar do mar o pelourinho e o sino da igreja. Tanto o mar engoliu ela. Isso, o que aconteceu? Essa é a prova. E aí, para que não corresse risco, eles, onde era a vila, mais próximo da praia, né? Eles transferiram para onde é agora a matriz aqui. Aqui atrás da gente. E esse pelourinho da época existe até hoje? Esse pelourinho e esse sino estão lá no Museu Paulista, no Museu de Ipiranga. Ah, estão lá em São Paulo. Museu de Ipiranga, estão lá em São Paulo. Essa é uma réplica do sino. Legal. Tá? Tá aqui. Essa é uma réplica. Uma réplica do sino. Então os originais e o Estão pelourinho no está Museu lá no Paulista. museu. Então, Eu vou lá dar uma olhada. Essa é uma parte que fala da Casa de Pedra, como ela... Agora, tem uma segunda parte curta, que fala realmente dos vestígios que quando começa a aparecer a história daquela parede, mais especificamente. Tá, aqui esse aqui é um quadro real de 1825. É o primeiro desenho mais antigo de São Vicente real. Apesar que aqui ele está meio desfocado, a gente não consegue ver. É um quadro inacabado do Hércules Florence, que era um pintor importante, que veio com uma expedição chamada Expedição Langsdorff, que era uma expedição russa, que veio para cá. É interessante por algumas coisas. O chamado Colégio dos Jesuítas, aparece o telhado dele aqui. A igreja matriz, essa que tem ali até hoje, que é a terceira igreja. A primeira foi destruída pelo mar. A segunda, que já era aqui, foi destruída pelos corsários. E a terceira está lá até hoje. Apesar de eu tentar destruí-la algumas vezes, mas está lá. E aqui aparece. E aqui é a Casa de Câmara e Cadeia, onde é o mercado. Essa rua aqui... Ah, o mercado é a Câmara e Cadeia. Isso, mercado velho. Não É o local. O local. Essa rua aqui é a nossa rua aqui do lado. E aqui, nesse desenho, aparece uma casinha de pedra. Tá? Tá aqui nesse desenho também inacabado. Essa casa de pedra vai aparecer no quadro do Calixto. Aqui, ó, número 11, Casa de Martim Afonso. Justamente onde está a parede. Então aí começam esses relatos. Olha, ali era a casa do Martim Afonso, ali era a casa tal. Por causa dessa inscrição, por causa desse documento. Na verdade, chamou atenção. Na verdade, esse documento é um pouquinho posterior. Ele faz em 21, como seria em 52. Eu vou mostrar para você qual realmente é o documento. Vamos lá. Aqui é uma réplica de uma caravela. A caravela, pessoal, era um barco muito leve. Então ele tinha, praticamente, não tinha calado, ou seja, não tinha profundidade. Então ele chegava em lugares bem rasos, tá? A Casa de Pedra começa a surgir nesse documento, tá? Esse aqui é o primeiro mapa de ruas de São Vicente, tá? É um mapa de 1878. Quem fez esse mapa foi Júlio Martão, o cara que desenhou o primeiro viaduto do chá de São Paulo, tá? E ele desenhava as coisas que ele achava mais importantes nos mapas. Então ele vai desenhar o quê? A igreja matriz, essa que está ali. Uma estação de bonde que ligava Santos a São Vicente, que não existe mais. E onde é a entrada do estacionamento, ele vai desenhar uma casinha com uma janela e uma portinha e vai escrever assim, edificação antiguíssima, onde é a nossa casa ali de pedra, tá? Essa casa de pedra é essa foto, isso aqui é uma foto, uma foto de 1870 mais ou menos, tá? Não sei se dá para vocês notarem. Tem uma porta, mas em cima da porta tem um arco de pedra. Sim. Você pode ver que a porta foi encaixada em cheiro de pedra. Perfeito. Ela tem uma base muito grossa. Sim. Tem uma criança aqui que parece um fantasma. Mas É um deve ser fantasminha, que mas faz não é. tempo. É. E está escrito, velha casa do tempo de Martim Afonso em São Vicente. Mas se você notar bem, a palavra velha e do tempo de foi mudado. Está escrito, casa onde morou Martim Afonso em São Vicente. Seria o som daquela fortaleza transformada numa residência. Depois, passem ali fora, vocês vão ver isso aqui, tá vendo? Deixa eu mudar de lado, vem pra cá você, vem cá. Isso aqui é aqui do lado. É a entrada do estacionamento aqui do lado, tá? Essa porta aqui é essa porta aqui.
Isso aqui é isso aqui. Tá? Perfeito. Então é justamente essa questão que a gente tem. Então a nossa ideia é aquilo que eu falei para vocês. É ver o Vocês estacionamento. estão olhando para cá. A gente quer Especular esse subsolo, que ele é a continuação de lá. Isso, Com certeza vai ter coisa aí, lógico. O Calixto, o famoso Calixto, usou para pintar esses dois quadros aquela foto. Você pode ver que é o mesmo ângulo. Ele vai escrever Ruína da Casa Forte de Martim Afonso, Ruínas da Casa de Pedra do Tempo de Martim Afonso, ao contrário. Ruínas da Casa Forte do Tempo de Martim Afonso, tá? Perfeito. E aqui material encontrado na escavação. Restos de sambaqui, ossos de animais, cerâmica indígena, tá? E alguns relatos falando da Casa de Pedra. Até Dom O próprio Pedro Dom Pedro cita, esteve né? aqui para São conhecer. Vicente, já a terceira igreja, só uma casa velha, talvez da Vila Primitiva. Daí depois, em 1885, se eu não me engano, o Conde D e a família a Princesa Isabel tiveram, mas já não tinha mais a casa. Sim. Já tinha sido demolido. Que é essa imagem aqui. Tá? Essa é uma foto tirada pelo Calixto. Essa foto é isso aqui hoje, ó. Nós estamos aqui do lado. Perfeito. Tá? Essa casa ainda existe, que é essa aqui. Né? Essa aqui. Sim, sim. Esse aqui é o estacionamento. Sim. E aqui onde Esse a gente aqui, está, na ponta. Ó, Perfeito. Chácara do Mosteiro lá, Colégio Jesuíta. Aqui é o barzinho da esquina que chama Matriz, aqui do lado. É uma casa onde o Calixto morou. Tá? Então, é aquilo que a gente falou. Aquela casa foi demolida, foi construída uma casa de 2 pavimentos, que é essa casa aqui. Tá? E hoje é um estacionamento. Infelizmente a casa foi demolida, infelizmente por um lado. Que ela foi demolida, mas se ela tivesse no lugar, não dava a possibilidade de a gente escavar. E a importância do solo é maior do que a importância da escavação, casa. cada escavação. Aqui material também encontrado. Muito legal. Ferro, vidro, Que louça, interessante. faiança, telha, tijolo e Então, micropeças. isso são materiais da escavação. Da escavação. Mas Dali. assim, a gente escavou nem 10%. Imagino. É claro que a maioria das coisas fala, você encontra coisa quebrada, né? Na verdade, você encontra. Mas você pode encontrar coisas melhores, entendeu? Mas tudo é Mas já tem um importante. começo, isso é muito bom, muito bom, muito bom. Aqui, só para vocês terem uma ideia, rapidamente, como a casa do Rafael Tobias de Aguiar era. Hoje, a gente olhando lá de fora, é só isso aqui, ó. Onde nós estamos. Isso. Ela era bem maior. Tá? E aqui, a Igreja Matriz, a Casa de Câmara e Cadeia. Essa é uma foto que foi tirada em 1900. E ela tem uma visão muito bonita. E aqui, alguns vestígios que ainda estão lá hoje, que a gente quer... Ó, então, quando a gente olha dentro do estacionamento, você vê uma parede de 1 metro saindo para fora, assim. Essa parede é fantástica. Então a gente espera, ainda esse ano, conseguir trabalhar para que a gente consiga passar para o outro lado para pesquisar. Por cima do telhado, a gente vê a parede grossa lá, tá vendo aqui, ó? Nossa. Então a gente vê, então são vestígios. Legal. Então assim, espero que a próxima vez que vocês venham, tragam uma garrafa de vinho, claro. Não, e avise o nosso grupo, quando começar essa escavação, esse trabalho, a gente vem, a gente faz mais uma matéria. Então, tem um interessante, quadro, muito eu não sei bacana. se vocês conhecem, tem um quadro desse pintor chamado Carlos Fabra, que é o início da plantação de uva no Brasil. Tá? Eu tenho esse quadro, ele está em recuperação, então não está aqui com a gente. Depois a gente fala sobre isso. O teu e-mail está aqui? Tá tudo. Meu Não sei se cartão você tá aí. tem essa imagem. É um quadro. Não tenho, nem Carlos sei o que é. Fabra, na verdade, o Carlos Fabra, ele era um pintor uruguaio, que trabalhou muito tempo aqui, faleceu em 2004. E ele fez um trabalho chamado Memorial da História Vicentina. Então ele pinta essa questão do início da questão das uvas. Das uvas também. No Brasil. Legal, Então, a gente eu vou aguarda. mandar essa imagem pra A vocês. gente aguarda. Vocês colocam ali para mim depois, vocês vão Lógico, por vez? lógico. Então, coloca. Um assina por todos, fala grupo tal, tantas pessoas. Tá bem.